Beleza, pessoal? Hoje nós vamos falar sobre operação lógica, né? Assim como na matemática, a lógica também tem operações. E a estrutura é muito parecida, né? Você tem, por exemplo, um operando 1, a operação que é representada por um operador, o operando 2 dando um resultado, né? Ou então, você tem alguns casos que basta ter um operando só para você poder fazer uma operação, certo? Por exemplo, aqui eu tenho algumas operações matemáticas, né? Soma, subtração, multiplicação e a radiciação, né? Que é aquele caso que você consegue fazer uma operação apenas com um operando, tá? E o que vai definir aqui qual vai ser o resultado? Três coisas, tá, pessoal? Os valores dos operandos. Então, qual é o valor de x, qual é o valor de y? Qual é a operação que eu estou fazendo? Não é isso? E a ordem dos operandos. Então, por exemplo, vamos fazer aqui um exercício. 4 mais 3, todo mundo sabe que dá 7, né? 4 menos 3, 1. Olha só, por que não deu 7? Se os operandos são os mesmos? Porque a operação é diferente, correto? 4 vezes 3, 12. Mudou por causa da operação diferente. Agora 3 mais 4, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou invertendo a ordem dos operandos aqui dessa primeira operação aqui. Deu 7 também, tá? Quer dizer que parece que o mais, a ordem dos operandos não importa. Mas olha no menos. O que vai acontecer com 3 menos 4? Menos 1. Perceba que o resultado foi diferente, não deu 1. Trocou o sinal, pelo menos, né? Então, na subtração, nesse tipo de operação, a ordem dos operandos importa, tá? Por exemplo, agora eu vou deixar o 4 aqui, fazer uma soma e vou mudar o valor do segundo operando. 4 mais 5, 9. Não deu 7 porque eu mudei o valor do segundo operando, em vez de ser 3, 5. Agora eu vou fazer aqui, vou mudar o valor do primeiro operando, 6 mais 4 dá 10, né? E a raiz quadrada de 4, 2. Certo? Então o que está de vermelho aqui é o resultado. Pessoal, na lógica vai ser a mesma coisa. Só que em vez de números, eu vou ter proposições. Tá? Essa interrogação aqui representa uma operação lógica. Tá? E vai ser igual ou a verdadeiro ou falso. Só tem duas possibilidades. Percebam que aqui eu tenho infinitas, né? Na lógica é mais simples. Eu sempre falo, né? Se você não sabe fazer operação lógica e você for chutar, você tem 50% de chance de acertar. 1 sobre 2, né? Já na matemática não, né? É 1 sobre infinito, né? Você tem infinitas possibilidades do resultado. Na lógica, aparentemente é mais fácil. Existem operações na lógica que eu vou precisar só de um operando, né? No caso é uma, né? Apenas, que a gente vai falar daqui a pouco. E os valores vai ser essas quatro possibilidades, tá, pessoal? Ou as duas verdadeiras, ou a primeira verdadeira, a segunda falsa, ou a primeira falsa, a segunda verdadeira, ou as duas falsas. Tá? Assim como se eu tiver uma operação só, um operando só, ou ele é verdadeiro ou ele é falso, não é isso? Vamos falar um pouquinho mais sobre isso, tá? Isso aqui foi o que eu acabei de falar. Então, no caso da lógica, em vez de ter um operando, a gente pode dizer que é uma proposição, tá? E o resultado será uma nova proposição. O resultado é uma nova proposição. A gente vai estudar 6 operadores lógicos, né? Que são esses aqui. Então, a negação, conjunção, disjunção inclusiva, disjunção exclusiva. Pessoal, aqui eu quero falar uma coisa, né? Que se aparecer apenas a palavra disjunção, por default, né, por padrão, é a inclusiva. Para ser exclusiva, tem que aparecer a palavra exclusiva. Tá? Então, se a gente vai fazer uma questão, qual é a disjunção de P ou Q? De P, das proposições P e Q, você vai usar a inclusiva. Certo? Existe a condicional e a bicondicional. Esses aqui, pessoal, são os símbolos, os conectivos utilizados, né? Aqui é a estrutura, né? Por exemplo, a negação é negar a proposição, dizer um não à proposição. A conjunção é o i, né? A disjunção inclusiva ou, a disjunção exclusiva ou, parece que são parecidas, mas há uma diferença, tá? Depois a gente vai falar sobre elas. A condicional é o se, então, e a bicondicional, se e somente se, tá? Exemplos. João não é médico. Eu estou negando a proposição João é médico. João é médico e Maria é advogada. É uma operação de conjunção. João é médico ou Maria é advogada. Uma operação de disjunção. Ou João é médico ou Maria é advogada. É uma disjunção exclusiva. Dá para a gente perceber, né, nessas duas exemplos aqui a diferença, né?
João é médico ou Maria é advogada, ou João é médico ou Maria é advogada. Aqui a gente já percebe uma questão de exclusividade, né? Por isso que o nome é exclusiva. Se João é médico, então Maria é advogada. João é médico se, somente se, Maria é advogada, tá? Vamos analisar agora cada operação dessa, certo? A negação, já falei, né? Negar a própria proposição, transforma o seu valor lógico em seu oposto, ou seja, se a proposição é verdadeira, ela vira falsa, se é falsa, ela vira verdadeira. Exemplos. N, né? Estou chamando aqui dessa constante lógica, né? Flávio é professor mais alto do curso. Se eu nego N, é a mesma coisa que dizer que Flávio não é o professor mais alto do curso. Por exemplo, eu não sou o professor mais alto do curso, eu tenho professores maiores que eu. Acho que o professor Fernando, o professor André, tem vários, né? Tem alguns professores mais altos que eu. Então isso aqui é falso. Agora, olha de baixo. Flávio não é o professor mais alto do curso. Isso é verdadeiro. Flávio é o professor mais charmoso do curso. Isso é verdadeiro. Flávio não é o professor mais charmoso do curso. Falso. Tá, pessoal? Aqui é a tabela verdade da negação. Tá? Perceba que ela é a única que vai ter só duas linhas. Vamos esquecer o cabeçalho por enquanto. Ela tem duas linhas, tá? De valoração. Pessoal, é o seguinte. O que acontece se eu negar duas vezes? O que vai acontecer se eu fizer negação da negação de M? O Oceano Atlântico banha as praias de Salvador. Essa é meu M. A negação de M. O Oceano Atlântico não banha as praias de Salvador. Aí a negação vai ser o Oceano Atlântico não banha as praias de Salvador. Pessoal, isso daí, na nossa língua, é um erro gramatical, tá? Pode ser que existem línguas que permitam você duplicar, repetir ou não, tá? Mas na nossa língua portuguesa não é possível. Então, a negação da negação é você tirar o não, tá? E aqui, pessoal, eu quero chamar bastante atenção para vocês sobre duas coisas, tá? A primeira é a seguinte. Eu não posso dizer que o Oceano Atlântico não banha as praias de Salvador e igualar ele a M. Isso é um erro. Isso é um erro da lógica formal, tá? Se você for pegar alguns vídeos aí de raciocínio lógico para concurso público, desses youtubers, desses blogueiros, muitos vão fazer isso, tá? Mas isso aí é um erro. Eles fazem isso porque quando eles vão fazer, é os macetes. No final, o resultado vai dar a mesma coisa. Mas na lógica formal, não é possível. Se eu tenho o Oceano Atlântico não banha as praias de Salvador, a minha proposição M é o Oceano Atlântico banha as praias de Salvador. Se aparecer isso aqui para vocês, é porque vai vir com um símbolo da negação. Tá? Então, isso é importante falar. A outra questão que é importante falar é esse daqui, o til, é o símbolo mais usado em lógica. Tá? Em raciocínio lógico, o mais usado é o til. Mas existem outros símbolos também que pode ser usado. Tá? O segundo, esse aqui é disparado mais usado. O segundo mais usado é esse daqui, ó, é como se fosse um L virado, tá? Também muitos livros utilizam ele, certo? Aí, algumas pessoas também, em vez de colocar o til em cima do M, em vez de colocar o til na frente da constante, né, da letra, né, que representa a proposição, coloca em cima, ok? Também já vi alguns materiais assim. Você que é um tio, tá, pessoal? É que eu tô sem a caneta aqui. E também o pessoal, às vezes, coloca também um traço. Tá? Esses daqui são mais raros. Ou então, uma aspa simples depois da constante. Também é mais raro. Já a linguagem de programações, quando vocês forem estudar lá em LPA, vocês vão ver que é muito utilizado nas linguagens de programação o exclamação. E não o til, tá? Então, pode aparecer para vocês algum desses símbolos aqui. Mas, novamente, nós vamos usar o til, que é o mais utilizado. Ok? Negação, pessoal, tem mais um detalhe que eu preciso falar para vocês, tá? Deixa eu voltar aqui o slide aqui. Flávio é o professor mais alto do curso. E dizer Flávio é o professor mais baixo do curso não é negação. Tá? Isso não é negar. Negação é colocar o não.
Ou então botar nunca que Flávio é o professor mais alto do curso. Também, a gente pode também utilizar outras palavras negativas, né? A nossa língua portuguesa permite isso. Mas você colocar o antônimo não é negação. De novo, você vai ter vídeos aí de raciocínio lógico, de concursos, de blogueiros, YouTube dizendo isso, tá? Inclusive, algumas bancas de concurso, algumas provas oficiais cometem esse erro, tá? Eu lembro de uma prova que eu fiz, já há muitos anos, que dizia algo parecido assim: se inflação sobe, taxas de juros... Se inflação sobe, então taxa de juros sobe, tá? A questão tinha mais ou menos essa proposição aí. E aí, para você resolver a questão, você tinha que dizer, estava lá uma alternativa, né? Taxas de juros cai. E aí você tinha, para resolver a questão, você tinha que usar ela como uma negação de taxa de juros sobe. Isso é um erro, tá? Antônimo não é negação. Teria que ser taxa de juros não sobe. Até porque, já começa errado aí, porque ela pode se estabilizar, né? Ela pode ficar, né? Não necessariamente ela vai cair, né? Por isso que é não subir, tá? Beleza? Acontece essas coisas, ok? Então vamos seguindo. A próxima operação é a conjunção, tá? A conjunção nós já falamos é o i, né? Simbolicamente é representado por esse símbolo. Existem alguns lugares que representa pelo vezes, né? Então se você tem duas proposições A e B, eu já via representando assim, tá? Quem gosta de fazer muito isso é o pessoal de arquitetura de computadores, quando utiliza a álgebra booleana. Essa representação aqui não é usada na lógica, tá? É só utilizada no mundo computacional da álgebra booleana, ok? Representa, por exemplo, Flávio é cabeludo e Oswaldo é alto. Pode ser representada por isso aqui, né? Já falamos, né? Caso Flávio é cabeludo é P, Oswaldo é alto aqui. E como é que funciona a operação? Só será verdadeiro se todos forem verdadeiros, certo? Ou seja, basta ter uma falsa para ser falsa. Então a tabela verdade fica isso aqui. Beleza? Só é verdadeiro a linha de cima aqui, tá vendo, pessoal? As demais são falsas porque tem pelo menos uma falsa. Por exemplo, vamos pegar essa promessa de um pai para um filho, ele chega para um Natal, né? Filho, o que é que você quer de Natal? Ah, vou te dar uma bola e uma bicicleta. Se ele falar isso pro filho, se ele fizer essa promessa ao filho, ele tem que dar as duas coisas. As duas coisas têm que ser verdadeiras. Por quê? Porque ele se ele só der uma, né? Ele vai estar mentindo, vai estar quebrando a promessa, vai estar sendo falso. Então ele tem que dar as duas coisas. Beleza? Próxima operação é a disjunção. De novo, tá? Se não aparecer a palavra inclusiva, trata-se da disjunção inclusiva. Ok? É representado pelo conectivo ou, pelo símbolo V, tá? Por esse símbolo aqui. E na álgebra booleana eles usam mais, tá? Eles fazem algo assim, né? A mais B. Porta lógica A mais a porta lógica B, né? Mas na lógica não se usa mais, tá, pessoal? Na lógica vai se usar esse símbolo. Por exemplo, Flávio é cabeludo ou Oswaldo é alto, pode ser representado dessa forma, caso P, Flávio é cabeludo e Q igual a Oswaldo é alto. Certo? Diferentemente da conjunção, a disjunção inclusiva, basta ter um verdadeiro para ser verdadeiro. Em outras palavras, né? Só será falsa quando as duas partes forem falsas. Então a tabela fica dessa forma. Só é falsa aqui na última linha. Basta ter um verdadeiro, se tiver os dois, também verdadeiro. Tá? Perceba que eu falei diferentemente da conjunção. Eu não falei ao contrário da conjunção. A gente tende a pensar assim, se a conjunção basta ter um falso para ser falso, e a disjunção basta ter um verdadeiro para ser um verdadeiro, eles são contrários, eles são opostos. Não, não são. Porque olha aqui o resultado da primeira e da última linha da disjunção. T e F, né? Vou voltar aqui. Olha o resultado da primeira e da última linha da conjunção. T e F. Então não é o contrário. Só seria o contrário se fosse tudo negado. Só nega as do meio, ó. Só nega essas duas dos centrais aqui. Aqui é F e F e lá vai ser T e T. Beleza, pessoal? Vamos agora... sim, sobre a promessa, né? Se o pai promete pro filho, eu te daria uma bola ou uma bicicleta,
Ele vai estar cumprindo a promessa, dando só a bola, ou seja, só a primeira ser verdadeiro, dando só a bicicleta, ou seja, só a segunda sendo verdadeiro, ou dando as duas coisas, as duas sendo verdadeiras. Ele só vai estar mentindo, quebrando a promessa, sendo falso, se ele não der nenhuma das duas coisas. Ok? E qual que é a diferença então da inclusiva para a exclusiva? A exclusiva a gente utiliza mais um ou, né? Ou eu te daria uma bola, ou eu te daria uma bicicleta. Ou seja, uma vai eliminar a outra. Se eu der as duas coisas, olha só, pessoal, se eu der a bola e a bicicleta, meu filho vai ficar feliz, né? O guri vai ficar alegre, né? Mas eu quebrei minha promessa. Eu menti, fui falso. Porque ou dava uma ou dava outra, uma exclui a outra. Eu só vou estar sem, eu só vou estar sem, só vou estar cumprindo minha promessa se eu só der a bola e não a bicicleta, ou se eu só der a bicicleta e não a bola. E também se eu não der nenhuma coisa nem outra, aí sim que eu vou estar quebrando a promessa mais ainda, e meu filho vai ficar triste, né? Tá? Então a disjunção exclusiva vai mudar somente, o símbolo da disjunção exclusiva é esse aqui, tá, pessoal? É o V com o tracinho embaixo. Eu já vi alguns lugares, raro, muito raro, usar esse aqui, ó, o V com a bolinha em cima, tá? Esse daqui é muito mais utilizado que esse, certo? Deixa eu falar uma coisa, aproveitar para falar uma coisa antes de falar da tabela verdade da disjunção exclusiva, né? Que é o seguinte, algumas vezes eu não consigo fazer isso aqui em um texto. Por exemplo, no Google, no Google Forms, tem em alguns formulários eu não consigo sublinhar. Geralmente eu faço assim, ó. Ah, eu até esqueci de falar, né? Eu faço uma barra, essa barra aqui invertida, a barra da data, tá? A barra normal, né? Que é a barra que a gente usa para fazer datas, né? E aí eu sublinho esses dois caracteres para fazer a disjunção exclusiva. Se eu não sublinhar, é a disjunção inclusiva. E se eu fizer o contrário, botar a primeira barra da data, a barra normal, e depois a barra invertida, é o I, né? Eu faço assim, tá? Eu não uso o acento circunflexo nem a letra V para essas coisas. Tá? Não tem problema se usar, tá? O importante é que o símbolo esteja lá representado de alguma forma. Ok? Mas o que eu estava dizendo é que às vezes eu não consigo fazer sublinhar as barras. Então, geralmente vai estar assim, ó. Underline, barra, invertida, barra comum, underline. Esse símbolo aqui vai ser a disjunção exclusiva, tá? Eu vou falar para vocês esse símbolo da disjunção exclusiva na prova, nas atividades, tá? Mas é só para deixar claro que às vezes eu não consigo fazer isso aqui, ok? O teclado às vezes não permite fazer. E assim, voltando agora ao que eu estava falando sobre a tabela verdade, o que vai mudar é essa primeira linha aqui, ó. O resto da disjunção exclusiva e inclusiva permanece igual. Verdadeiro e falso, verdadeiro, falso, verdadeiro, verdadeiro, falso, falso, falso. A única coisa que muda é essa aqui. Não pode ser as duas verdadeiras. Ou é uma ou é outra. O nome exclusivo é disso, né? Eu quero exclusividade. Se eu sou verdadeiro, não pode ter outra verdadeira. Se eu sou falso, não pode ter outra falsa. Né? Por quê? Porque se eu sou verdadeiro e tiver outra verdadeira, é falso. Se eu sou falso e tiver outra falsa, é falso. Tá? Essa que é a questão da exclusividade. Beleza? E assim, vamos para a condicional. A condicional é a operação, eu acho que mais o pessoal comete equívocos, tá? Porque ela tem uma sutileza, né? Vamos pensar, ela é representada pelo sim, então, é representada pela setinha, tá? Vamos pegar um exemplo, se nasci em São Bernardo do Campo, então sou paulista. Pode ser representado por essa forma, se nasci em São Bernardo do Campo é P, sou paulista aqui, tá? Lembrando, se então é o conectivo, tá? P não vai ser se nasci em São Bernardo do Campo. P vai ser nasci em São Bernardo do Campo, tá? Vamos analisar aqui como se revela essa frase aqui. Então, seguinte, eu vou pegar aqui, vou desenhar aqui o estado de São Paulo. O estado de São Paulo, não sei se vocês já viram, parece um pato, tá? Ficou estranhão, né? Aqui é o Rio de Janeiro, aqui é o Paraná, né? Aqui em cima é Minas. Beleza.
São Bernardo do Campo, que é minha cidade natal, ela fica aqui próximo do litoral. Não é tão interior, mas também não é litoral. Fica a 40 quilômetros de Santos. Santos é litoral, né? Acho que todo mundo já deve ter ouvido falar, né? Ela fica entre a capital São Paulo e Santos, certo? Existe também outra cidade chamada Ribeirão Pires, mas a gente é muito pequena, né? É muito de passagem, tá? Mas ela, podemos dizer que fica entre São Paulo e Santos. Vamos analisar as quatro possibilidades, né? Então vamos analisar o seguinte: nasci em São Bernardo do Campo, verdadeiro. Então eu nasci nesse pontinho aqui. Então sou paulista. Ser paulista é verdadeiro. Não existe a possibilidade de eu nascer aqui e não ser paulista, né, pessoal? Então, a proposição composta condicional, se nasci em São Bernardo do Campo, então sou verdadeiro, vai ficar verdadeiro. Tá? Vamos agora para o único caso que ela é falsa. Quando nasci em São Bernardo do Campo é verdadeiro e sou paulista é falso. Porque se eu nasci em São Bernardo do Campo, obrigatoriamente eu sou paulista. Eu não posso ser mineiro, baiano, piauiense, gaúcho. Eu sou obrigado a ser paulista, né? Porque eu nasci num lugar que está dentro do outro. Então, se nasci em São Bernardo do Campo, então eu sou paulista. Se a primeira é verdadeira e a segunda é falsa, dá falso. E é o único caso que é falso. Tá? Por quê? Vamos ver agora o contrário. Quando a primeira é falsa e a segunda é verdadeira, por que isso dá verdadeiro? Nasci em São Bernardo do Campo é falso. Sou paulista verdadeiro. Existe possibilidade disso acontecer, pessoal? Existe. São Paulo tem mais de 600 municípios. Se eu não me engano, são 642. Se eu nascer em 641 municípios, menos São Bernardo do Campo, essa condição vai ser verdadeira. Se eu nasci na capital, se eu nasci em Santos, Paulínia, Campinas, Barueri, Presidente Prudente, Marília, e lá vai, né? Mais de 600 cidades aí, né? Isso será verdadeiro, tá? Perceba que quando é falso verdadeiro, é verdadeiro. Quando é verdadeiro e falso, é falso, né? E por fim, quando as duas são falsas. Nasci em São Bernardo do Campo é falso. Nasci em outro lugar. Sou paulista é falso. Serve para os casos em que eu nasci em outro estado. Se eu nasci na Bahia, se eu nasci em Rio Grande do Sul, se eu nasci no Amazonas, eu não posso ter nascido em São Bernardo do Campo, né? Então, a tabela verdade fica assim. Só vai ser falso quando a primeira for verdadeira e a segunda falsa. Pessoal, preste atenção. Isso aqui é uma coisa que muitas pessoas erram na prova. P e Q não quer dizer que sempre P vai ser a primeira e Q vai ser a segunda, tá? Eu posso trocar. Beleza? Não vai fazer muito sentido, mas imagine que eu tenho P é nasci em São Bernardo do Campo, Q é sou paulista. Se eu falar assim, se sou paulista, esqueça o sentido, tá? Então nasci em São Bernardo do Campo. Agora, pessoal, eu estou analisando isso daqui, tá? Q e sim, então P. Se eu for fazer a tabela verdade, eu tenho que colocar o Q aqui e o P aqui. Porque se eu manter dessa forma, qual vai ser a linha falsa? A terceira. Porque Q é a primeira, tá antes do si, tá depois do si, e P tá depois do então. Isso aí, muitas pessoas erram na prova, tá? Não quero mais que ninguém, não ver mais ninguém, aluno meu, errando isso na prova. Prestem atenção na ordem que as proposições vão aparecer no sim então, na condicional, tá? Por quê? Porque a proposição P pode vir antes do P. A proposição Q pode vir antes do P. Ok? Uma outra questão, uma outra forma da gente falar condicional, sem usar o sim então, é usar as expressões condição suficiente e condição necessária. Então, se pegar esse exemplo, né? Nasci em São Bernardo do Campo, então sou paulista. Nasci em São Bernardo do Campo é condição suficiente para ser paulista. A gente usa muito pouco isso, né? Mas também é uma outra forma de falar o sim, então. Ser paulista, ou então a gente inverte. Olha, lembra da inversão? Ser paulista é condição necessária para nascer em São Bernardo do Campo. E o que está antes do P, tá? Acontece aquilo lá que eu falei, acabei de falar para vocês.
Como é que é, assim, para não confundir mais, pessoal, suficiente é o que está mais próximo do se. Necessária é o que está mais próximo do então. Não tem mais como errar, né, pessoal? Melhor do que está mais próximo é o seguinte: suficiente é o que vem depois do se. Necessário é o que vem depois do então. Então é melhor para decorar isso aí. Por fim, pessoal, nós temos a bicondicional, tá? Ela é aquele caso do se, somente se, simbolicamente representado por esse símbolo aqui, tá? Percebam que agora é uma seta indo e voltando. Não é só indo. Tem duas direções, né? Por exemplo, Eduardo fica alegre se e somente se Mônica sorri. Pode ser representado dessa forma aqui, caso Eduardo fica alegre é P e Mônica sorri é Q. Ok? E qual que é a grande diferença entre a bicondicional? É porque ela tem duas condicionais aí. Equivale indo e voltando. Por exemplo, Eduardo fica alegre se somente se Mônica sorri. Equivale a se Eduardo fica alegre, então Mônica sorri. E se Mônica sorri, então Eduardo fica alegre. Perceberam que ela vai e volta? Tá? Eduardo fica alegre é condição suficiente para Mônica sorrir. E Mônica sorrir é condição necessária para Eduardo ficar alegre. E Mônica sorrir é condição suficiente para Eduardo ficar alegre. E Eduardo ficar alegre é condição necessária para Mônica sorrir. Ou seja, Eduardo fica alegre é condição suficiente e necessária para Mônica sorrir. E vice-versa. Mônica sorrir é condição suficiente e necessária para Eduardo ficar alegre. Tá? Então, pessoal, o que é que vai mudar? Vai mudar aquela terceira linha. Então, se as duas são verdadeiras, verdadeira. Quando a primeira é verdadeira e a segunda é falsa, a gente viu que era falsa, né? Só que agora ela volta. Como ela volta, primeira verdadeira, segunda falsa, também é falsa. E as duas falsas verdadeiras. Beleza? Isso aqui foi o que eu acabei de dizer, né? Eduardo fica alegre, condição suficiente necessária para Mônica sorrir. Mônica sorrir, condição necessária. Pessoal, beleza. Era isso aí que eu precisava falar com vocês sobre as operações. Próxima aula nós vamos fazer... Eu passei para vocês no Classroom duas atividades, tá? Olhem lá. E na próxima aula nós vamos fazer exercícios, revisões, simulados. Obrigado, pessoal. Bom dia a todos.